Um fator que é extremamente relevante para o crescimento da tua empresa é conhecer muito bem o teu cliente. E quando a gente fala em conhecimento de cliente, a gente fala do perfil de cliente ideal. E aí no mercado, principalmente no mercado digital, né, tu vai ver várias referências a isso. ICP, que é um termo em inglês para perfil de cliente ideal, avatar, tu vai ouvir também persona, e algumas são mais direcionadas para marketing, outras são mais direcionadas para a parte de vendas, né, do setor comercial, e outras mais para a parte de análise como um todo, análise de mercado. Mas qual é a ideia aqui? É que tu saiba quem é a pessoa que realmente vai tirar dinheiro da carteira e vai colocar esse dinheiro no teu caixa. Porque muitas vezes o dono, talvez até por não ter estudado o mercado anteriormente, que é o ponto principal, eu falei sobre isso em um vídeo anterior, ele acaba atirando para diversos ângulos, diversos lados. Ele pega uma metralhadora e começa a fazer várias tentativas. Só que muitas vezes essas tentativas podem custar muito caro. E ao longo do processo, são muito válidas essas tentativas, mas ao longo deste processo é preciso que o empresário pare, analise o que está acontecendo, verifique os dados das pessoas e entenda qual é a sua curva ABC. Ou seja, qual é o público A? Qual é aquele público que realmente compra, o público que pede menos desconto, o público mais premium, o público mais qualificado. E notem que para qualquer segmento, independentemente do que tu vende, existe o cliente que é aquele cliente ideal que já chega ali, compra rápido, paga o preço cheio e é um cliente que não te incomoda, digamos assim. E tem aquele cliente que já tem algum nível de qualificação um pouco abaixo, mas é muito importante tu entender quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? Qual é o padrão demográfico dessa pessoa? Qual é o padrão social dessa pessoa? Qual é o padrão cultural dessa pessoa? E a partir disso, a partir dessa análise, ou se tu atende empresas assim como eu, qual é o tipo de empresa que me contrata? Qual é o tipo de empresa que tem faturamento para pagar o meu contrato, para conseguir me contratar? Então, como empresário, tu precisa conhecer muito bem o teu perfil de cliente ideal. Quem é o perfil de cliente ideal? Imagina assim comigo. Tu tem que falar, tem uma lista de 50 pessoas para falar. Vamos arredondar aqui para ficar uma matemática mais didática, mais simples. Tu tem que falar com 100 pessoas e dentro de uma semana. Só que dessas 100 pessoas, tu sabe que ali naquela lista tem 20 pessoas que as características dessas 20 pessoas representam exatamente o grupo de pessoas que sempre que tu liga, sempre que tu manda uma mensagem, é aquele perfil de pessoa que te responde, é aquele perfil de pessoa que agenda a reunião, é aquele perfil de pessoa que fecha o contrato. E as outras, tu não tem bem certeza, tá meio misturada aquelas outras 80 pessoas. Mas aquelas 20, tu tem certeza que elas, no mínimo, vão agendar uma reunião contigo. Então, qual delas tu precisa abordar primeiro? E aqui eu estou dando um exemplo hipotético, de um negócio hipotético, onde existe um fator reunião. Pode ser que no teu negócio seja um fator visita, pode ser, dependendo do teu negócio, pode ser o fator carteira de clientes, onde tu precisa ficar entrando em contato com aqueles clientes que já compraram uma ou duas vezes contigo. Então, cada negócio possui seu modelo comercial e cada modelo comercial possui a sua estratégia específica. Mas conhecer o perfil de cliente ideal é o que vai fazer com que tu tome a melhor decisão no momento em que tu for fazer uma abordagem comercial, for fazer uma abordagem de vendas, ou manter uma estratégia de vendas que seja mais estruturada. E aí o segundo ponto, além de conhecer o cliente ideal, é conhecer o padrão de consumo das pessoas. Ou seja, dentro do teu perfil de cliente ideal, qual é o padrão de consumo dentro da tua região? Qual é o padrão de consumo a nível nacional? Eu falei num vídeo anterior sobre mercado, mas eu vou retomar aqui uma coisa muito importante, que dentro desse perfil de cliente ideal, qual é o padrão de consumo? E já vou antecipar aqui também o terceiro tópico, que é a expectativa real de compra que esse cliente vai ter de ti em relação ao teu crescimento. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, tu não vai conseguir montar um modelo de negócio só porque ele vende, digamos que tu vende um produto premium, um produto high ticket, e que teu atendimento seja excepcional. Não importa o quão excepcional é, se dentro da tua região não tiver o volume ideal de pessoas,
dentro do padrão ideal de compra, de consumo do teu produto high ticket, do teu serviço high ticket. E o contrário também é verdadeiro. Não adianta tu ter um produto que seja transacional, que seja mais barato, que qualquer pessoa possa comprar, e ele não esteja colocado no lugar adequado. Que ele não atinja de fato o perfil de cliente ideal dele. Eu me lembro até de um lanche que tinha lá no Rio Grande do Sul, onde eu morava, na minha cidade, que era um bicão que ficava numa região pós-festa, era um trailer, ficava numa esquina, estava sempre lotado. Ou seja, o público dele era o público que estava saindo de uma festa e passava ali louco de fome, né? Ficou na festa até tarde, louco para comer um lanche, chegar em casa e se deitar. Né? Chegar em casa e descansar. Então, ele cumpria um propósito. Ele sabia que o perfil de cliente ideal dele vai cruzar naquela esquina, daquela região, no centro da cidade. Então, é muito importante que tu tenha essa noção. Porque não adianta montar um lanche barato num lugar onde não tem o volume de pessoas necessário. Então, esse entendimento de perfil de cliente ideal, padrão de consumo e expectativa correta do quanto tu pode vender para crescer é muito importante. Eu vou dar aqui um outro exemplo que pode ser bem didático e pode ajudar. Eu atendi uma boutique de roupa, né? Fazer uma estratégia lá de consultoria. Comecei com coaching, depois a gente passou por uma estratégia ali de consultoria comercial. E nessa consultoria, nessa estratégia de vendas, eu comecei a fazer as análises, indicadores e tudo mais. E eu percebi que o volume de clientes que de fato bancava aquele negócio era de 100 pessoas. A carteira de cliente recorrente dessa minha cliente, no caso, dessa empresa, era 100 pessoas. E para ter o faturamento que ela precisava, ou o produto tinha que ser mais caro, ou ela precisava atingir um novo público. Então o nosso desafio era gerenciar muito bem a carteira de clientes para fazer com que aquele cliente tenha uma recompra mais rápida, antecipada, ou que bata com as outras compras dos outros clientes, ou criar estratégias para alavancar através de eventos e tudo mais. Então, assim, é muito importante entender isso. Tu nota que se eu percebi que ela depende de 100 clientes, para chegar no faturamento que ela precisava, existiam apenas duas opções. Ou ela aumentava o volume de clientes, ou ela cobrava mais caro. Porque dentro do modelo de negócio dela, ela não conseguia vender mais vezes para o mesmo cliente, ou fazer um upsell ali, porque o produto dela já era muito caro. Então ela já tinha um ticket médio muito elevado por cliente, e ela não conseguiria explorar mais a carteira dela em termos de volume de vendas de um mesmo cliente. Então, naturalmente, ela precisava de mais clientes, ou cobrar mais caro, com outros tipos de produto, né? Então, assim, conheça muito bem quem é o perfil de cliente ideal. Por quê? Porque a venda se torna mais fácil. Quando eu marco uma reunião, eu vou vender um processo de coaching para líderes, um processo de coaching de liderança comercial, um processo de team coaching para todo o time de vendas. Quando eu sei que aquele cliente, que eu vou marcar uma reunião com o cliente certo, com o cliente que tem o faturamento, o potencial para me contratar, que tem as dores, inclusive. Porque é muito importante que o teu cliente, dependendo do que tu vende, ele tenha a dor certa que tu resolve. Porque se ele não tiver a dor certa que tu resolve, ou tiver, ele tem um pouquinho de dor, talvez ele não vá te contratar. Talvez ele não vá comprar de ti. O perfil de cliente ideal, ele tem a dor certa, na intensidade certa e no volume certo para chegar e dizer assim, cara, é de ti que eu preciso. É da tua empresa que eu preciso. É da solução da tua empresa que eu preciso. Então, monte muito bem quem é o cenário, né? Quando a gente monta lá a persona, basicamente quando se fala persona, é porque são criados vários tipos de pessoas que são potenciais clientes. Pode ser que tu crie um cenário lá hipotético de 3 pessoas e naturalmente, não, mas eu vi que essa primeira pessoa que eu criei, que seria um potencial cliente para mim, ela é a que mais compra de verdade. As outras que eu construí foi só uma idealização que eu tinha. Eu acreditava que o meu cliente era aquele, mas eu acabei descobrindo que era o outro, era aquele primeiro que eu montei. Ou inclusive tu pode ir lá montar as tuas personas, né, 3 tipos de perfil de cliente ideal que tu acredita que é o ideal. E na verdade, quem começa a comprar de ti é um outro tipo de pessoa com outro tipo de dor, com outro tipo de problema que tu nem tinha se dado conta que tu conseguia resolver. E é por isso que a tua carteira de clientes ela te ensina muito também. Mas voltando aqui, tu precisa encontrar o padrão, essa configuração de perfil de cliente ideal.
quem é o que te compra, o que te compra no preço cheio, o cliente que não te incomoda e o cliente que tu tem mais facilidade de vender. Que ele sente a dor e ele sente que o teu produto resolve a dor dele. Ele tem um nível de consciência maior. Isso é muito importante. Só que a tua consciência como empresário precisa estar clara também. O que é uma consciência boa como empresário? É saber que dentro do teu perfil de cliente ideal existe um volume desse perfil de cliente ideal na tua região. Existe um volume de padrão de compra desse perfil de cliente ideal. Existe um padrão de consumo. Porque muitas vezes a pessoa pode ter a dor que tu resolve, mas ela pode não ter o padrão de consumo do preço que tu cobra. Nota como isso é muito importante. E assim tu consegue criar uma expectativa adequada para a tua realidade, para o teu contexto. Porque o empresário ele não pode somente sonhar e desejar. Ele precisa metrificar e entender. É preciso que haja um entendimento. E a partir do momento que tu tem entendimento, por exemplo, num processo de coaching, o que a gente faz? A gente traz entendimento, a gente traz clareza, a gente traz foco, a gente coloca o olhar onde o olhar precisa estar. Isso que é muito relevante, né? E é muito valoroso no processo de coaching. É o empresário passar a enxergar a realidade que ele vive e o quanto ele pode explorar dessa realidade dentro dos sonhos, dos objetivos que ele tem. Então, se tu quiser seguir recebendo conteúdos que nem esse, aproveita para seguir o meu canal e para curtir esse vídeo.